Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Jovens Progressistas aqui de Porto Alegre. Eu sou o Rian Ferreira, aqui comigo na mesa estão o Daniel Ajala e o Ednéder Amarante, e nós vamos falar sobre a reta final. Falta só um ano para as eleições de 2026. O que a gente pode esperar? Quais são os cenários? O que a gente tem de candidatos, prováveis candidaturas? Vamos falar um pouco sobre isso nesse bate-papo aqui no estúdio do Progressistas de Porto Alegre, Daniel. Seja bem-vindo. Obrigado, Rian. Obrigado, Ednéder. Bom, reta final, outubro de 2025, a um ano das eleições presidenciais, as eleições onde a gente também vai definir governador, senador, os nossos deputados estaduais, deputados federais. Mas é óbvio, não tem como a gente não se ater ao tema da eleição presidencial. Eu acho que o cenário presidencial está muito definido para um único campo político, que é o campo da esquerda. O presidente Lula, se tiver condições de saúde, vai ser candidato à reeleição. E enquanto isso, no campo da direita, a gente ainda tem um cenário bem nebuloso. Obviamente, o ex-presidente Bolsonaro não vai participar das eleições, né? Ou vai permanecer inelegível. A gente não sabe ainda se vai cumprir prisão domiciliar ou se vai cumprir num presídio comum de Brasília, mas a gente ainda tem um leque muito aberto de possibilidades. Dentre elas, o governador de São Paulo, Tarcísio, a gente tem o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, a gente tem o governador Caiado e outros nomes correm por fora, como, por exemplo, o Romeu Zema, do Partido Novo. Enfim, é um cenário bem complicado. Mas uma pergunta, indo em encontro ao que trouxe, Daniel. Nesse cenário tá totalmente descartado o Eduardo Leite? É que o Eduardo Leite não seria um candidato do campo de direita, na minha visão. Talvez um campo de centro. E ainda assim não consigo ver o PSD aderindo ao nome do Eduardo Leite. E talvez essa capilaridade nacional do Eduardo Leite ainda não esteja consolidada. Não sei o que vocês acham sobre isso. Falta ainda alguma coisa para o Eduardo Leite ser aquele nome para entrar de vez no cenário da corrida presidencial? Falta para o Eduardo vivência em Brasília. O Eduardo poderia concorrer a deputado federal, senador, se ambientar com o Congresso Nacional, projetar o nome dele em âmbito federal e aí depois ser candidato. Agora, acho muito difícil que depois dos três estados do Sul alguém saiba aí quem é o Eduardo Leite. Mas desses governadores, só o Caiado tem vivência em Brasília, né? Os outros até agora, por enquanto, o Não, O Ratinho. Tarcísio já Tarcísio, foi Tarcísio ministro. foi ministro. O Tarcísio participa dos governos desde o governo Dilma. Foi projetado no governo Bolsonaro e hoje é governador do estado mais populoso do Brasil. Mas Então tem automaticamente por ser governador de São Paulo ele tem projeção nacional, eu, coisa que o Eduardo não tem. eu tenho uma visão de que o Tarcísio não será candidato a presidente e vai garantir sua reeleição em São Paulo, que está muito bem encaminhada. Inclusive saíram pesquisas nessa semana, está super encaminhado, com os candidatos de esquerda não conseguem emplacar contra ele, seja Érica Hilton, Fernando Haddad, até o próprio candidatos mais do centro, como Paulo Serra, entre outros, não conseguem. Geraldo Alckmin não é um nome que se descarte de concorrer de novo ao Uhum, governo de São Paulo. sim. Agora pelo PSB, né? Isso. É, eu acho que o Eduardo ele tem que sair um pouquinho da aldeia, né? Que nem o Dani trouxe ali. E acho que se encaminha para ele concorrer ao Senado. Não sei se elege também, que eu acho que a luta pelo Senado vai ser bem difícil. Bem Acredito que se interessante. elege, acredito que se elege. Mas é uma disputa grande aqui no Rio Grande do Sul a cadeira do Senado, É, mesmo numa eleição onde se preencham duas cadeiras. até porque eu vejo o Eduardo muito mais como um segundo voto da esquerda e não como um segundo voto de direita. Hoje, se tu pensar num cenário provável de candidatos que nós temos para o Senado, o Eduardo se encaixa muito mais como um segundo voto para quem recorrer à esquerda do que para quem recorrer à direita. Ou talvez nem isso, dependendo de como a esquerda se organizar, porque temos o ex-prefeito aqui de Porto Alegre, José Fortunati, Já que voltou declinou, ao PT, já declinou. mas a Vai gente a sabe, federal. mas a gente sabe como funciona José Fortunati, né? Em algum momento ele pode sempre voltar atrás. Mas o Paulo Paim voltou atrás, disse que se for necessário concorre, assim como o PSOL tem insistido muito no nome da Manuela Dávila. É, eu não sei, mas eu acho que a esquerda, por natureza, tem ali uma porcentagem bem significativa.
O Marcel vai ser eu acho que é o grande candidato da direita. Não sei quem é o segundo candidato da direita hoje, assim, não consigo ver, então acho que vai ser bem acirrada essa disputa. O Marcel, ele só consegue se capilarizar por ser ele, porque se dependesse do Partido Novo, para as conjunturas de coligação, é um problema para ele. O fato do Partido Novo não ser um partido com tanta representatividade assim nas negociações. Não, mas aí entra muito a questão daí do que o Novo vai aderir aqui o Estado, né? Conforme como vai ser a eleição da majoritária do Estado, o Novo acaba ganhando uma projeção, porque não se sabe ainda, não está definido quem serão os candidatos de fato do governo, quem serão os vices. Então daqui a pouco numa conjuntura lá que tu coloca um PL, que é o provável, né? Vai ter o Zuco se candidatando. O Novo já anunciou que será um dos senadores da nominata. Então, não sei se vai permanecer o Sanderson sendo candidato. Enfim, eu acho que o Marcel, por ele mesmo, já faz muito voto. E a vaga do Marcel na Câmara provavelmente será ocupada essa lacuna pelo Felipe Pelo Camozato. Felipe Camozato. E nós temos o Ramiro Rosário, aqui vereador de Porto Alegre, como um candidato a deputado estadual para a vaga do Camozato, a princípio. Vamos ver também como que o Partido Novo vai se ajeitar nessa disputa de 2026 também. Mas um partido que é sempre aquela incógnita, será que vai com o PT, será que vai sozinho, é o PDT. Teve a Juliana Brizola até na minha visão, bastante surpreendente o número de votos da Juliana Brizola no primeiro turno aqui da Prefeitura de Porto Alegre. O que vocês acham? Será que vem ela ou vai em A, alguma conjuntura, talvez com o MDB? a Juliana é uma imposição do Carlos Lupe. Muito visível isso. O PDT, cerca de um mês antes da Juliana se lançar como pré-candidato a governo, o PDT ganhou uma secretaria a mais no governo do estado, justamente para se aproximar da atual gestão estadual e pavimentar o caminho da eleição do vice-governador Gabriel Souza. E a Juliana tem feito encontros aí no interior, se lançando como pré-candidata ao governo. Em algumas pesquisas ela tem um bom desempenho, apesar de eu não acreditar muito nessas pesquisas que a gente tem visto. Então, eu acredito que no fim das contas o PDT vai pegar e vai ir com a atual gestão. Até por causa que permanece na base do governo e ampliaram os espaços muito recentemente. Sendo assim, a minha visão é que vai acabar ela, vão tentar forçar ela até o final, só que no fim acho que deve tentar o salto para Brasília, muito provavelmente para deputada federal, que acho que é algo que ela está já batendo na trave ali para ser candidata há bastante tempo. E o PT, nós tivemos aí a tentativa, né, de tentar emplacar o Paulo Pimenta aqui como um nome de mais escopo, talvez, para concorrer ao governo ou até um Senado. Tivemos o Edgar Preto, que teve um desempenho para os moldes do PT, para a conjuntura que tinha no momento, até que satisfatório, acredito, para o PT. Vocês acham que vem de Edgar Preto, talvez o Pimenta, ou é hora do Paim talvez tentar o governo? Não sei se o PT vai botar uma moeda para arriscar, então, dali a pouco o Pimenta não ia se aventurar em ser candidato ao governo, talvez ao Senado e talvez o Edgar, mais provável, até por causa que está apagado há 4 anos, né? Acho que está na Na Conab. Conab? Está na Conab. Não tem visibilidade para emplacar, mas é o nome do PT e, naturalmente, o nome do PT tende a fazer ali os seus 25% ou mais por cento. O Edgar foi falado mais recentemente sobre aquela função do arroz, né? Que era ele diretor O da Conab, escândalo de compra do arroz chinês. que era um candidato que não tinha muita coisa para se usar contra ele na campanha, e agora ele está ganhando, né? Nesse período do governo Lula, que está ganhando coisas para se usar contra ele numa campanha de governo. Mas vocês daqui a pouco não acreditam numa possibilidade de o PT não ter candidatura, focar no cenário nacional, em ter mais ministérios? O PT não ter candidato eu acho muito improvável. Também acho. É que hoje uma visão muito particular minha, eu vejo a esquerda pecando muito na questão da renovação. Se a gente parar para olhar no cenário nacional, a direita hoje tem no horizonte novos candidatos por vir. Tem o Ratinho Júnior, tem o Nicolas, tem outros surgindo.
a esquerda a gente não vê isso. O Lula é a bengala da esquerda no Brasil. A gente viu uma esquerda, talvez não, que não tenha um nome unânime, só que tem alguns players despertando em alguns pontos específicos do país, como lá em Pernambuco com João Campos, um que não é esquerda, mas é um centro-esquerda já bem consolidado no seu reduto, que é o Helder Barbalho, que fez uma votação esplendorosa na última eleição, se quiser, se elege senador, o que é o cenário provável lá no Pará, mas talvez seja o nome do MDB para tentar entrar nessa disputa. Nunca se sabe, nessa disputa nacional, talvez puxar um Helder Barbalho. A gente tem uma União Brasil, que tem seus governadores espalhados Brasil afora em estados, talvez com menos União Brasil, que capilaridade. inclusive pode ser partido do possível futuro governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, que está saindo do PDT e pode ir para União Brasil. Agora para Federação União Progressista. E não há nenhuma possibilidade do Ciro ser um candidato a vice-presidente na Acho. chapa de direita? Acho inclusive provável que isso vai acabar acontecendo, embora o Ciro tenha apoiado o Lula no segundo turno. Desde o primeiro dia de governo do PT, o Ciro vem mantendo um tom de oposição, e vale lembrar que o Ciro começou a carreira política dele no PDS. Não, até isso ajudaria muito no nosso cenário político, porque é histórico que no Nordeste a esquerda predomina. Então, a gente tendo um vice-candidato à presidência Do Nordeste. do Nordeste, talvez a gente conseguiria pegar um pouco desses votos e tornar a eleição um pouquinho mais disputada, porque hoje, infelizmente, não vejo uma eleição que será muito disputada. Eu vejo o Lula despontando ainda. E inviabiliza o Caiado da cabeça de chapa, já que somos uma federação, PP União Brasil, com Ciro Nogueira como vice, já inviabiliza uma candidatura do Caiado. Não, Ciro Gomes. Ciro Gomes, no caso? Isso. Mas o Ciro Gomes eu acho muito difícil. O Ciro Gomes, acredito que o eleitorado não aceitaria tão bem assim. O Ciro Gomes Não, como também vice. acredito, mas Aceitaria mais, acho que aceitaria mais o Ciro Nogueira do que o Ciro Gomes. tem sentido. Talvez sim. Mas vamos tentar pegar então os cenários para os outros estados, vamos ver o que a gente consegue. Santa Catarina, nós temos um Jorginho Melo com uma eleição bem encaminhada para reeleição. Desponta talvez o nome do João Rodrigues, que é o prefeito de Chapecó. Isso. O pessoal da direita ficou bastante feliz com ele na pandemia, principalmente pelo uso do tratamento precoce, né, na cidade de Chapecó. Graças a Deus a esquerda ainda não consegue despontar com força em Santa Catarina, mesmo que a gente tenha tido na eleição para a prefeitura de Florianópolis um nome do PSOL começando a despontar, causa um pouco de preocupação. Florianópolis, eu não sei se no segundo turno o Bolsonaro não perdeu por pouco pro Lula, inclusive. A gente teve um candidato do PSOL com uma votação para os níveis do PSOL e da esquerda em Florianópolis bem considerável. Então é um cenário que dá para começar a se preocupar um pouquinho. Mas acredito que é uma reeleição bem encaminhada do Jorginho Melo. E ao Senado, isso está me deixando... Para que levar Carlos Bolsonaro para Santa Catarina? O que vocês acham sobre isso? É o estado mais posicionado à direita, então acaba tendo muito sentido esse movimento que se faz. Mas Até- acha que tem sentido? Porque se lá é um estado tão bem posicionado, tem nomes para manter as candidaturas de direita vencedoras. É inteligente levar Carlos Bolsonaro para Santa Catarina e talvez, por que não para um estado que seja um pouco mais fraco? Mas aí não teria viabilidade da candidatura dele. E até para garantir a eleição, né? O estado de São Paulo Mas é muito vocês acham que curioso. uma Carol Detone, por exemplo, não garante uma eleição em Santa Catarina? Para o Senado, acredito que facilmente. Mas São Paulo é um estado muito curioso, por exemplo, agora indo para São Paulo, porque em alguns momentos eles conseguem ser tão criteriosos com o voto, como, por exemplo, não elegeram Eduardo Cunha, quando Eduardo Cunha saiu do Rio de Janeiro para tentar ser deputado federal pelo estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, com essa bandeira de direita, o pessoal que mora em São Paulo acordou num domingo de manhã e saiu bem contente para eleger o Alexandre Frota, porque num momento o Alexandre Frota se declarava como um cara de direita. Então, Joyce Hasselmann também. a Joyce, mas a Joyce eu vou dizer que ainda tinha um pouco de sentido, ela sempre foi
posicionada quando trabalhou ali na revista Veja. Agora o Alexandre Frota não tem explicação. Para mim, uma pessoa levantar de manhã e sair de casa para votar no Alexandre Frota é muito complicado. A gente tem a situação ainda. São Paulo vai mudar consideravelmente seus deputados, né? Porque a gente teve alguns dos mais votados com situações bem complicadas nesse seu mandato, como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, que muito provavelmente, né, Não retorna para o não Brasil. retorna ao Brasil e não se viabiliza uma candidatura. Então abre espaço para outras candidaturas despontarem, principalmente a Câmara Federal. Mas o governo de São Paulo ele passa muito pela decisão do Tarcísio, se ele vai ou não concorrer à reeleição. E o Senado tem bastante gente ali também no meio, no páreo para o Senado. A gente tem Haddad também, que não se decidiu para onde é que vai. Márcio França também não se decidiu para onde é que vai, se vai ao governo, se vai ao Senado, se Nicolas, vai vai alguma ao coisa. Senado ou vai ao governo de Minas Gerais? Não sei se tem idade o Nicolas. Ao Senado Ao não tem Senado idade. ele teria que ter 35 anos. Então vai. Eu acho que não tem. Eu acho que Não não. tem. Então ele ficaria para deputado federal ou concorre ao governo do estado. Eu acredito que o Nicolas tem que se reeleger deputado federal. Acredito que seja o mais correto, assim, no lugar dele, para ele se eleger. Não acredito que seja importante. Acho que é mais importante para Até ele estar em porque Brasília. se o Zema não viabilizar uma candidatura, é um possível nome da direita para o Senado de Minas. Sim. O vice-governador, o Matheus Simões, não aparece bem nas pesquisas lá de Minas Gerais. Tem o jornalista Eduardo Costa, se eu não me engano, que ele é um jornalista da Itatiaia, é bem famoso lá. É o nosso Denardinho aqui. É como se o Denardinho se candidatasse ao governo. Também E a não gente tem emplacou. um possível saudoso candidato querendo voltar para o Senado, né? Que é o Aécio Neves. É isso, né? Mas uma pergunta, E o Calil, Rian. temos o Calil também. Também valeu. Uma pergunta, Rian. A gente saiu da nossa aldeia, mas. E qual a tua visão referente aos deputados aqui no Rio Grande do Sul? A gente vai ter uma renovação bem interessante, eu acredito, principalmente no campo da esquerda. Esses que se elegeram naquela leva de 2020 aqui na Câmara, Leonel Hadi, Karen Santos, acredito que mais ou menos 2 ou 3 deles vão conseguir dar um salto para a Câmara Federal. A esquerda tem conseguido fazer esse movimento de pegar esses parlamentares, principalmente aqui de Porto Alegre, e emplacá-los com votações bem expressivas. Então acho que a gente vai ter uma mudança bem interessante no campo dos deputados. Aqui também a gente vai mudar o parlamentar do Partido Novo, porque os votos do Marcel vão ter que ir para algum lugar. Também os votos do Zuco vão ter que ir para algum lugar. Então o GC Sangalli, muito provavelmente, acho que vai conseguir Mas será que esses capilarizar alguns desses votos, votos. tanto do Zuco quanto do Marcel, eles permanecem dentro dos partidos ou o Marcel- eleitorado não é o O mesmo? Marcel é muito maior que o Partido Novo. É só a gente ver que, por exemplo, em 2018, o Marcel fez mais votos indo a deputado federal pelo Novo do que o próprio candidato a governador, que era o Matheus Bandeira do Novo. Então, eu não sei se o voto ele fica na caixinha partidária ou se ele vai. A gente teria Na quantidade do os Marcel, votos não. do Zuco, a gente teria os votos do Marcel, a gente teria os votos do próprio Gustavo Vitorino, a gente teria os votos do Kovács Filho, se ele for candidato ao governo. Então, o Vitorino hoje ele é estadual. Sim, exatamente, mas ele vai a federal. E aí quem herda esses votos dentro da Assembleia Legislativa a gente não sabe. Porque eles não têm uma vinculação com o partidário, esses votos. São votos. Dentro da Assembleia Muito Legislativa, personalistas, né? eu faço uma aposta de que a federação União Progressista vai ter em torno de 10 deputados Estaduais. estaduais. Quantos federais? Eu acredito que a gente consegue fazer 4 ou 5 cadeiras. Hoje a federação tem 4 cadeiras. Tem 4 cadeiras. Acredito que numa eleição faria essa quinta cadeira. Essa próxima eleição. A quinta eu acho difícil. Sinceramente, a quinta eu acho difícil. Dependendo, a gente sabe que tem um ano para eleição, né? Tem muita gente, muito movimento que pode acontecer. Mas é provável. Entre 4 e 5, não mais do que isso. É. Pensar mais do que isso, acho que é. E já do estado, eu acredito que possa ser maior ainda. Eu acredito que a gente pode desbancar, inclusive, o PT e ser a maior bancada. É que a federação PT-PCdoB acho que tem 13. Eu acho que são 13. Isso. Eu acredito que a nossa federação União Progressista tem potencial para fazer 12 deputados. Ainda seria. Acho que a federação do PT ainda consegue fazer seus 13 e 14.
É uma eles possibilidade. são muitos candidatos com votações muito altas. Se você pegar assim, os suplentes da federação do PT, o número de votos que eles têm é bastante candidato com bastante voto. Então, eu acredito que uns 13, 14 eles conseguem fazer ainda na próxima eleição. E aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente tem dois partidos que eles estão crescendo, mas que aqui nas nossas casas legislativas eles não conseguiram ainda mostrar muito ao que vieram, que é o PSB pelo lado da esquerda e o PSD. Em âmbito nacional, o PSB tem engolido o O PT. PSB tem crescido muito e o PSD também. Sim. Mas aqui no Rio Grande do Sul são dois partidos que ainda engatinham. É que nós no Rio Grande do Sul somos muito bairristas, né? Então, nós nos preocupamos muito com o histórico dos partidos. Né? Então, acaba que acaba que o eleitor, principalmente do interior, não vou nem dizer da capital, porque na capital acaba que o fluxo tem mais, a juventude é um pouco mais desapegada com isso, mas o pessoal mais antigo, eles são muito apegados no histórico. Então tu vai lá, tu quer saber o histórico do MDB, tu tem, tu quer ver o histórico do Progressistas, tu tem, o próprio PT, tu tem. Tu pegar esses partidos que estão ressurgindo ou que estão surgindo, acaba que o eleitor não tem ainda tanta confiança aqui no Rio Grande do Sul. Acho que um pouco por isso que não tem o mesmo crescimento que nos outros estados. Eu achava que a Manuela Dávila, por exemplo, iria para o PSB. Poderia ser um nome para emplacar o PSB no Rio Até Grande do para Sul. tentar desradicalizar um pouco a candidata. Né? Para até tirar aquela ideia de comunista, candidata comunista, do PCdoB, sempre com PT. Sim. Tá, dá aquela roupagem do PSB que a gente tem hoje no Brasil com Tabata Amaral, com o próprio João Campos, que a gente falou mais cedo. Lá no Paraná tentaram isso, né? Na eleição da prefeitura de Curitiba com o Luciano Dutti. Não deu certo. O ex-prefeito Luciano Dutti ficou em terceiro, mas foi aquela tentativa. O candidato da esquerda, da federação do PT, ele era do PSB. Inclusive lá no Paraná a gente tem o Sérgio Moro, né? Despontando Em várias pro, pesquisas pro como governo. possível governador. Se não for caçado, inclusive o Moro, né, o mundo não dá voltas, o mundo capota. O Moro vai ser, inclusive, julgado no STF e um dos juízes que vai conduzir, né, dos ministros que vai conduzir, vai ser o ministro Zanin. Eu acho um absurdo. O Moro, num determinado momento, fez uma piada, disse que se alguém quisesse comprar sentença, era só falar com o ministro Gilmar Mendes. E agora ele vai acabar respondendo por conta dessa afirmação dele. O Fux, em Fux We Trust, né, como o pessoal fala, pediu vistas, né, ao processo que pode dar andamento à cassação ali do Moro. Esse cenário do governo do Paraná ele é bem também certo, porque tem muitos candidatos, tem muitos postulantes, não se sabe exatamente ainda quem é que vai. O Senado também, falando em caçado, nós temos Deltan Dallagnol despontando nas pesquisas para o Senado. Tem o Jeffrey Chiquini, que ficou famoso Sim. recentemente pelo incidente lá no Federal do Paraná, também do Partido Novo. Então o Partido Novo teria que fazer uma escolha entre talvez o Jeffrey ou o Deltan. Ou talvez tentar emplacar os dois, que é muito difícil. Acredito que não vão conseguir. E tem quem vai ser o sucessor do Ratinho. Né? Quem o Ratinho vai tentar emplacar para essa disputa do governo. Tem o Guto Silva, que é o secretário da cidade, se eu não me engano, lá de Curitiba, lá do Paraná, que desistiu da candidatura em 2022 ao Senado. Pode ser um nome, pode ser o sucessor ao governo. Tem, acho que o Alexandre Lute, se eu não me engano. E vale Cury, a pena Alexandre lembrar Cury, que Alexandre no Cury. Paraná quem está afiliado ao PL agora é o Beto Richa, né? Ex-governador, Ixi. ex-presidiário. E tem também a Cristina Grêmio, né? Que está no União Brasil. Fez uma votação aí bem surpreendente pelo PMB na última eleição à Prefeitura de Curitiba, surpreendendo aí todo mundo. Ninguém dava nada pelo PMB e chegaram no segundo turno lá no Paraná. E nós temos aí uma eleição que está praticamente dada, né? Que é o Rio de Janeiro. O senhor Eduardo Paes Retornando com muita força. caminha a passos largos, né? Depois de Madonna e Lady Gaga, Gaga. ano que vem tem Adele. Não tem muito o que falar, né? Eduardo Paes vai ser aqueles 60%, 65%. Não acredito Quando que a vão, gente- não acredito que vão gastar Flávio Bolsonaro
Daí quando a gente vê o cenário do Rio de Janeiro, a gente começa a entender o pastor Tupirani. Depois é só procurar um vídeo do pastor Tupirani falando do estado O do Rio de Cabo Janeiro. Daciolo é do PDT, né? Que foi candidato ao Senado lá na última eleição. Tá? A gente. O Flávio Bolsonaro a gente tem aí, provavelmente vai tentar. Agora, esse candidato de novo agora ao Senado, né? Acabou o mandato dele Acabou o agora, né? Uhum. A gente tem ele, Cláudio Castro, que também é outro que a gente não sabe aí se vai estar em legalidade para concorrer, né? Porque E o que vai fazer o Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, filiado ao PT, também é um nome que desponta aí para o Senado. Acredito que consegue, Marcelo Freixo. Temos Antony Garotinho, que também está sendo citado aí como um candidato ao Senado. Começou a gravar podcast agora, inclusive, denunciando a CBF, né? Quem diria, né? Antony Garotinho falando mal de corrupção. O Brasil, ele é uma maravilha. Sérgio Cabral dando dicas de cinema no Instagram. Pô, a política do Rio de Janeiro é uma maravilha. Algum palpite para o Rio de Janeiro? Diferente? Nenhum. Senado, nada? Impressionante. E no Nordeste, será que tem alguma perspectiva de melhora? Algum nome pode despontar? Talvez o Ciro Gomes como governador do Ceará, para tirar o PT. Outra eleição bem encaminhada lá, Pernambuco, né? O João Campos. Acredito que nada tire a eleição dele ao governo, que é uma pena para o povo de Pernambuco, mas acredito que nada tire o nome dele. O sanfoneiro do Bolsonaro ainda não estava inelegível, tá? Não sei. Eu acho que permanece, né? Tentou facilitar um passaporte, eu acho que é a situação. Aí é complicado. No Ceará a gente teve o André Fernandes, né, na última O André eleição Fernandes, isso, para a prefeitura de de Fortaleza. Fortaleza. Foi bem. Foi bem. Foi uma das vítimas do 51-49, né? A gente teve, não sei, acredito que vai tentar de novo ser deputado federal. Teve o rapaz aqui, não sei se ele chegou a ser cassado ou se voltou, ou se o tribunal voltou atrás, que era o Carmelo Neto, lá do Ceará. Não sei se ele, como é que tá a Eu situação. também não sei. Lá no Ceará. Mais algum palpite para as eleições do ano que vem, pessoal, por enquanto? Por momento, Por é momento, isso. nada. Então era isso, gente. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado da primeira edição do nosso podcast dos Jovens Progressistas de Porto Alegre. Eu, Ria Ferreira, estive aqui com o Daniel Ajala e com o Ednéder Amarante. Até a próxima.